Fala, galera! Começando mais um Atiei, fui moleque. Hoje só os fortes, né? Desfalcados. Desfalcados, só os bravos resistem, mas Alô, hoje, depois de 2 semanas, hoje o Iron tem uma boa justificativa, né? Hoje ele tá perdoado. Hoje ele tá lá no Brasileiro, com amigos do Mala, Brasileiro jogando Fut 7 Série A. Campeonato Brasileiro de Fut 7 Elite. Vamos lá. Rob Gol. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? A gente é acompanhado todos os horários do dia. Inclusive agora lá na China, lá agora é de madrugada. Não, já é segunda-feira na Austrália. Já é rebaixamento do Corinthians na Austrália. Não é mais. Infelizmente, eu acho que não é mais, mas tudo pode acontecer. Eu já falei já, né? Vocês estão rateando, né? Só para dizer, minha camisa aqui, Atlético Tubarão, que é uma camisa assim, que agora que eu tô nesse projeto fitness, é uma camisa que não me servia, agora... Tá fortinho, fica fortinho com ela. Assim, o segredo é tu pegar sempre uma camisa, um número menos. Daí parece que teu braço tá estourando. Faz o Gabigol aí. Faz o Gabigol. Anacleto! Fala, galera. Camisa da seleção. São Paulo. Empatou, né? Mas estamos vivos ainda. Nós. Vivo não, comparado a alguns meses, nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. Comparado a nós mesmos há um tempo atrás. Vamos falar de seleção e eu aqui, né? Com a camisa do campeão da Copa do Brasil. Cabelo pintado. Pagou a dívida. Depois de 8 meses. E campeão da Copa do Brasil. Essa dívida aí é de quando o Corinthians ia ser rebaixado ainda. Pra ver como já é desatualizado. Lá nós salvamos eles e campeão da Copa do Brasil. Vocês têm culpa. Ele pagou. Lembrando, logo durante esse final de semana, na outra semana eu vou colocar o corte, né? Lá da aposta, quando eu e o Rob fizemos. Vai ser Flamengo, mas só para lembrar, Flamengo e Palmeiras tem uma participação importantíssima nessa salvação do Corinthians. 6 pontos, né? Então fizeram a parte de vocês. Vocês pipocaram. Talvez a decepção do nosso ano. É uma derrota. Mas eu venho falando desde o início que não ia cair, não vai cair, gente. Mas que tu falava como torcedor, a realidade mostrava outra coisa, até que novas dívidas salvaram o time. Até metade do ano ali eu tava falando como torcedora, mas depois a gente ela vê falou a evolução. Que há 3 rodadas atrás ela falou que se tivesse mais 10 rodadas, o Corinthians era campeão. Ela não falou 3 rodadas atrás, ela falou isso pra mim domingo. Mais 10 rodadas. Mas é claro, passa 5 rodadas, tu quer mais 10, Só nós e Inter que não perde 5. Eu também acho que mais 85 rodadas nós já era campeão. Se de repente assim ninguém mais joga, só o Corinthians joga, todos os jogos ganham, aí... Deixa eu refazer então, se começasse o segundo turno agora, o Corinthians era campeão. Com certeza. Nossa torcida é pelo Botafogo agora, né? Vamos combinar todo mundo aqui? Com certeza. Não. Com certeza. Botafogo. Eu sou clubista raiz, assim. Tu vai torcer pro Palmeiras, né? Eu não torço pra ninguém. Pra mim, eu não quero que o Botafogo seja campeão. Quero que se Mas é Botafogo ou Palmeiras? Botafogo, né? Botafogo não incomoda ninguém. O Palmeiras vem empilhando título aí, daí mais Botafogo não incomoda ninguém. Eu vou porque... É as duas opções que você tem. O Palmeiras é a última... Como eu posso dizer? É o rival mais recente, né? No Rio de Janeiro a gente não tem rival, né? Mas agora tem. E o Fortaleza não chega, né? Não chega mais. Chega, tá. Fortaleza tá 5 pontos. Fortaleza tá quase na mesma pontuação do Palmeiras. Lembrando agora, para você ver a evolução do nosso podcast, agradecer a nossos patrocinadores. Tudo isso aqui, agora nós temos um MacBook na mesa. iPad, cara! Não é o MacBook, nós não temos tanto dinheiro. Tá ganhando peso, né? Só para ressaltar isso. Não, estamos evoluindo aí, né? Logo a gente vai ter novidades aí. Projeto 2025 do Ratchet é grande, né? Se prepare. Não sei se a gente folga quando acaba o Brasileirão, não, né? Ainda tem? Não, tem Mundial daí, né? Não, tem Mundial. Mas o Mundial é só ano que vem. Não, mas vai ter o da Liberta, o normalzinho. O normalzinho não, tem não vai Mundial. Ter mais. Vai ter sim. Quem ganhar joga com não sei da quem. Da Champions, não vai jogar com o Real? Tem. Vai ter esse ano? Vai. É só o Super Mundial? Quer apostar? Eu acho que... Whisky? Não. Eu ia falar que ela ia sair de menino na rua, mas...
vestidinho, tubinho. Eu vou até passar a data para vocês aqui, tá? A minha roupa serve em ti. Porque... Eu não sabia que ia ter, porque pra mim ia ser Eles mudaram um formato que antes era o quê? Campeão da Champions e campeão da Libertadores caíam na semifinal. Aí eles batiam a semifinal e os dois, cada um passasse, se enfrentavam. Agora mudou. Agora o campeão da Champions já tá na final do Mundial. O campeão da Liberta vai para um playoff, que já tá decidido lá, e aí vai pro... na final. Minha cabeça tem, mas também assim... Quem ganhar pega... Porque senão eles vão ter que ficar um ano sem Mundial, né? Não, quem ganhar da Libertadores pega o Pachuca do México. Meu Deus, olha esse time que joga. Isso, pega o Pachuca do México. Quem ganhar desse jogo pega o Al-Ahly no outro jogo. Ou seja, o campeão da Libertadores tem que passar por 2 jogos. Mas já pega o Pachuca de cara, já não é mamata também. Sim. Esse mexicano lá. Ou seja, ele tem que ganhar 2 jogos agora nesse Mundial para daí cair na final com o Real Madrid. O Real Madrid já tá lá na final. E antes eu acho que era a mesma coisa, pô. Não, um jogo só. Caía direto na semifinal. Semifinal. O Mundial começava antes, eles se matavam lá antes. Isso. E aí pegavam quem ganhava da Libertadores, já tanto que o Palmeiras, o primeiro... A memória não é dos melhores. Quarto colocado brasileiro. Ah, sim, daí já é para disputar terceira, é verdade. Isso, e aí agora pega o Pachuca. Não sei porque na minha cabeça era um jogo a mais. Ali. Dia 11 de dezembro. Dia 18 é a final do Mundial contra o Real Madrid. 18 de dezembro? Vamos assistir, né? Vou falar uma coisa forte agora, tá? O que tá jogando esse Real Madrid e o que tá jogando o Barcelona... O Botafogo? Não. É que eu confundo o caso do estilo de jogo. Mas assim... Mas vai dizer que o que tá jogando esse Real Madrid não. Abre sonho? Pô, o Real Madrid tá numa draga desgraçada. Mas lógico, assim... Não se compara. Mas assim, um botafoguense, o Pedro Certezas, ele já tá tendo planos. Botafogo e Real Madrid, eu sou Botafogo. Lógico. Tem que torcer. Tirando Corinthians e Flamengo, lá eu sou Botafogo. Eu vou torcer pros caras. Eu uso até camisa. Uma bota. Mas é que assim, gente, quem quer os ataques que o Botafogo tá enfrentando? E lá tem Vini, Mbappé, Rodrigo, Valverde. O Rodrigo tá machucado. Sim, é competitivo. Mas vai ser um jogão. Só que o Botafogo tem que passar pelo Pachuca e pelo Al-Ahly. E o ataque do Botafogo é um ataque bonzinho, se eles conseguirem atacar, né? Mas o ataque é bonzinho. O ataque é bonzinho e a defesa do Real não tá aquelas coisas. O ataque do Grêmio também era bom, não chegou? Não. 2017 aquele Grêmio era fraquíssimo. Desculpa quem torce pro Grêmio, mas aquele título do Grêmio lá, tipo assim, ele foi campeão por falta de os outros querer ser. Eu acho que foi o da Libertadores ano passado, né? Também. Não. Do Fluminense e Boca Juniors. Também. Foi falta dos outros querer ser. Então, assim, aquele jogo aquele Grêmio era fraco. Vamos dizer que aquele Grêmio era um timão. Que não era, foi um 11 Caldas da vida. Mas assim, foi 1-0 com o gol do Cristiano Ronaldo no meio. Mas é que eu também, assim, os caras eles vão muito. Assim, ó, sei lá, depois que mudou essa diferença grande de europeu para brasileiro ali, que foi ali por 2015 para sempre ali, para frente, 2015 para frente, começou a virar um abismo. De lá para cá a diferença é tão grande que os caras jogam de freio de mão puxado, cara. É difícil. O tanto que os flamenguistas falam do jogo com o Liverpool, que foi de igual para igual. Aquele ano o Liverpool tava voando. Quem assistiu os jogos do Liverpool na Premier League e viu o jogo da final, parecia que os caras estavam cada um carregando um elefante nas costas. Os caras não estavam jogando... A pressão. O Bruno Henrique botou o Arnold aqui no bolso. Não, assim, eles começam assim... vamos jogar. Dali a pouco os outros times dão uma apertada, eles levam a sorte do Liverpool, que o nosso reserva não era o Pedro, era o Lincoln. Pô, vai tomar no cu. Tanto que eles estão de freio de mão puxado e meio desfocado, que eles dão chance dos times aprontar. Mas o Liverpool jogando com aquele foco de Premier League... nenhum time ia ter como chegar, não tem como. Mas quando o Corinthians ganhou do Chelsea lá, eu achei o jogo bem pau a pau também, não foi? Tipo, não, aquele não. Minha opinião, o jogo do Corinthians... Quem foi o melhor jogador do Corinthians na final? Não, beleza, não foi o Cássio. O Corinthians contra o Chelsea e o São Paulo contra o Liverpool foi zebra, por quê? Porque tanto o São Paulo quanto o Corinthians, eles foram massacrados o jogo inteiro, aí acharam o gol,
fecha a casinha de novo e foda-se. Mano, mas não teve só massacre, a gente também atacou. Não, São Paulo também deu os chutinhos, sempre vai dar um chute. Qual que é a minha lógica? Mas não dá pra tu dizer que jogou meio que igual. Qual que é a minha lógica do Mundial, que sempre foi, e hoje ele muda um pouco. Por quê? Hoje o nosso futebol é muito mais parecido, a gente tenta copiar muito o futebol europeu, que é o lá e cá, lá e cá. Até 2012, até 2015 não era. Talento, era um futebol do europeu e um futebol brasileiro. Era duas escolas muito diferentes. Então, quando eles chegavam e batiam de frente com o brasileiro, a gente ia surpreender. Eles não sabiam como jogar com o brasileiro. Surpreender. E aí vem numa surpresa sair um gol. E eu acho que daí... a gente não joga, eles não jogam contra time retrancado direto. Lá os times pequenos vão pra cima também. É isso aí. E outra diferença, assim, é que nesses 10 anos que deu essa diferença absurda, eu acho que a gente perde muito fisicamente também. Com certeza. Fisicamente, o jogador que joga aqui no Brasil não consegue competir com os caras lá fora. Parece que todos eles têm o dobro de força, o dobro de velocidade. E, taticamente, eles estão mais evoluídos. Porque o que aconteceu? Lá, os caras treina fisicamente. O jogador que vem de lá, eles vêm para descansar no Brasil. Literalmente entendeu? Isso. E outra coisa que eu tava vendo essa semana ontem, eu acho. Uma reportagem que foi feita lá no Palmeiras, que diz que os Palmeiras, entre aspas, proibiu a criação de camisas 10. Mas tu vê como tu mata o futebol brasileiro. Diz que todos os caras que, toda a gurizada que surge com talento para ser um camisa 10 pifador, os caras jogam pra ponta. Daí pega um Estevão, rápido, driblador, ele já não é mais o 10 que vai pifar na ponta. Que é mais fácil tu vender ponta, né? Eu vi o cara falar que, tipo assim, o moleque tá lá, o moleque joga bola pra caralho. Ele dribla, ele erra, o treinador já fica puto, já começa a barrar ele, e aí ele vai se escondendo e tenta fazer o quê? O básico bem feito. Tocar pro lado. Quando tem que ser o contrário, tem que deixar o moleque arrisca. Isso que nos últimos anos ainda eu vi surgir um perfil que até um tempo atrás também já não existia mais. Tipo assim, ó, nos últimos anos surgiu um Hendrick, que é um camisa 9 de 1,70 m. Sim. E surgiu agora esse Estevão aí, que é um ponta que pesa 60 kg. Tu pegasse isso aí há uns 5 anos atrás, não subia ninguém da base de 9 com menos de 1,90 m. Os caras já barravam ali. Esse Estevão ele ia ser lateral, né? Há uns anos atrás ele ia ser lateral. Lateral. Não ia pra frente. Sim, então eles deixaram alguns mais franzinos, menorzinho, com talento subir. E a gente precisa disso aí, porque tu pega antigamente lá, tu pegar o Fenômeno. Não era um cara nem muito alto, nem muito forte. Depois, lá fora, Romário tem 1,69, cara. Sim. E a gente foi cortando na base esses jogadores com talento, porque fisicamente eles não atendiam. E isso aí, o nosso futebol caiu por causa disso também. Aí a gente tem uns caras grandes, brucutu, mas não sabe jogar bola. Não sabe jogar, né? Fazem um feijão com arroz. Pegou goleiro? Olha os goleiros. Meu Deus, tu não vê um goleiro com metro de 1,90? Aquele que saiu do Corinthians, Carlos Miguel, acho que ele é o 5º jogador mais alto que joga no futebol mundial. Ele tem 2,4. E se não for assim, não vinga. Tu pega os anos 90, pega os goleiros dos anos 90, pega lá do Corinthians, vai pegar um Ronaldo lá no Corinthians, Rogério, Marcos. Eu acho que os caras dificilmente chegavam a 1,90. Sim, tudo goleiro baixinho. Era goleiro talento, tá? Nessa época era o talento. Eu quero ser tal posição, eu sou talentoso, vamos embora, pouco se... Esse é o problema da nossa seleção. Nem vai muito só no Brasil, e questão de goleiro, o próprio Navas era muito bom e baixinho, né? Mas até conversão, o Navas foi o último acho que foi goleiro baixinho que realmente ele se sobressaiu. O Navas e aquele da Suíça lá. Porque assim... Áustria, é o que tá na Inter de Milão. Morreu ali no... Sommer. Morreu ali no Cacilhas, Buffon, que era os goleiros mais medianos, depois disso... E aí, entrando em seleção, aí que tá o motivo. Enquanto o futebol dependia de talento, a gente foi campeão com a seleção. Quando o futebol deixou um pouco o talento de lado e passou a ser técnico e físico, o Brasil não ganhou mais. E eu destaco, vamos já falar um pouquinho do amistoso Amistoso não, né? Do jogo das eliminatórias ali. Hoje a gente tem talento de só. A gente terminou o jogo com 5 atacantes. Só que aquilo que tu falou, a gente tá com muito talento de ponta e a gente não tem um camisa 10. E não é só na seleção, igual eu vou trazer para nós, igual o meu time. Eu acho que se a gente tivesse um camisa 10, a gente teria tido um pouco mais de sucesso na temporada. Não tá lá. Luciano é o maior migué de 10. Luciano de segundo atacante.
Jogando tipo o Yuri Alberto, o centroavantão e o Luciano lá perto. Show! Que ano que o Daniel Alves veio pro São Paulo? Foi na pandemia ali, 2019, 2020. Dali pra frente que eles jogaram a camisa 10 no chão e pisaram em cima, porque, pô, tu dá a camisa 10 com um lateral. Aí depois que ele sai, tu dá pro Luciano. E aí, mas é que tá. Deixa a camisa 10 lá. Aí não tem ninguém, mas assim, é a dificuldade que é tu arranjar uma camisa 10. Tipo assim, ó, daí ó, o Garro, por exemplo. O Corinthians tá com 2, né? O São Paulo com o Garro, o Corinthians tem 2, contando com o Coronado ali, que é bem... E o São Paulo com um cara desse teria tido mais sucesso, mas não tinha quem pifasse os caras. Aí tu traz o Lucas pra fazer... Não é do cara. Nosso patrocinador, Carara Assessoria, a assessoria top 1 do Brasil, tá? Sofreu alguma fratura, alguma lesão ligamentar, você pode ter direito a indenizações e benefícios. Pode ser acidente esportivo, acidente de lazer, acidente de trabalho, doméstico. A Carara Assessoria pode te ajudar, tá? Nosso telefone é 0800 001 6320. Entre em contato com a nossa central que você pode ter direito a benefícios. Vamos lá, galera, garantir aquele dinheirinho, hein? Falar aí a seleção aí, jogou, cara, foi bastante talentosa, assim, acho que a gente fala, tu não adianta ter tanto atacante e não ter aquele cara que pifa eles. Apesar que o Gerson, ele tava tentando fazer um pouquinho essa função, só que não é a dele, né? Não é a dele. Já são 8, né? Ele é um segundo volante, um meio atacante, mas não é o pifador. 8. É o cara de meio campo ali que vai ajudar a marcar e ajudar a distribuir. Ele tá numa fase boa. Mas ele não é o do último passo. Eu risco falar, cara, se ele não é o melhor, ele tá entre os 3 melhores jogadores do Brasil hoje. Fácil. Entre os 3, certeza. Agora, entre o melhor, cabe uma discussão, mas entre os 3, beleza. O melhor. Tu fala do Garro, que tá numa fase excelente, tu fala do Estevão, que tá jogando pra caralho. O próprio Yuri. Calma, não, vamos ser sinceros. Se tu pegar um recorte de 10 jogos, não tem como tu dizer que não. O próprio Yuri tá numa no recorte dos últimos 10 jogos, o homem fez gol todo jogo, daí como é que tu vai falar que não? Ele não é um jogador desprezível, a gente sempre falou isso aí. Eu sempre. Mas também não é craque, daí também tem que dar uma segurada. Criticada, detonada, humilhada. Que ele fazia os negócios. Não. Eu concordo. E a semana ele deu uma apertada no badalo do cara também. Ele sempre mete uma, não adianta, ele não passa uma semana sem, né? Ou ele cai sozinho, ou ele aperta o badalo do cara. Mas eu falei que era fase. Ele tava numa fase, numa catinga, numa draga ferrada, mas era fácil, porque quando ele chegou, ele mostrou quando ele chegou, ele foi uma draga, daí teve o negócio do número, não faz esse número, mudaram o número dele, deu uma melhoradinha, o Corinthians comprou ele, quando o Corinthians pagou o Pix, morreu. O que eu acho? É um pouco o futebol, em geral, o jogador. Confiança, o cara tá bem, as coisas fluem melhor, aquela pressão de estar rebaixada, aquele climão que tava não ajuda ninguém, tem isso. E a outra é a frase do Guerrinha, né? Comentarista lá do Sul, que ele fala isso aí. O pianista, tu tem que colocar no piano. E daí ele fazia muita cagada também, porque também estava usando ele de forma errada. Ele não é o 9 para fazer parede. Sim. Agora que colocou ele para se movimentar livre e correr, ele rende muito mais. Fora que a questão do Memphis vindo... O foco vai todo no Memphis e ele sobra. O que a gente fala da seleção. Voltando o Neymar, tu divide as atenções, sempre vai sobrar ou até o Rafinha, tá numa fase aí espetacular. Se ele assume ali um pouquinho essa camisa 10 e toma um pouquinho das atenções, vai sobrar. Falaram ontem lá, se voltar o Neymar, o que tu faz com o Rafinha? Joga o Rafinha na direita, que é a dele, e tu já tem Savinho, Estevão e Luiz Henrique. Mas se o Neymar volta, esses aí, sinto muito, vão esperar e o Rafinha tá com a vaga dele. Eu ainda sou daquela, eu tiro o Igor Jesus e boto o Rafinha lá. Pra ele o Neymar fazer essa dupla, eles podem um descer e outro subir, eles podem fazer esse... Dá pra testar, mas eu ainda prefiro colocar ele na dele. Porque olha o que ele tá rendendo com o Lewandowski. Eu acho, por exemplo, que o Savinho tá jogando muita bola, mas eu acho que o Luiz Henrique, quando ele entra, ele é muito mais objetivo do que o Savinho. Ele tem muito mais velocidade. O Savinho é muito drible e assistência. O negócio dele é assistência. O Luiz Henrique, ele prepara pra ele mesmo. Isso. E às vezes dá assistência também. O Luiz Henrique, ele quase meteu o gol. O Luiz Henrique, ele lembra o Bruno Henrique em 2019, porque a passada dele é larga.
Então ele bota na frente... Cor lembra bastante. 2 negão. É isso. O... Não, mas ele... Luiz Henrique. Não, entendo, só que eu lembro o Luiz Henrique, só que eu lembro o Bruno Henrique, só que muito mais forte, né? O bicho é muito forte, cara. E é objetivo, porque ele não é penteado o drible dele. É driblou, gol. Driblou, ele tenta ir de direção pro gol. E é o Robin da vida, né? A jogada dele é cortar pra esquerda e chapar, todo mundo sabe, mas se tu não consegue pegar a bola. E a passada dele é larga, então quando ele corta pra esquerda, ele não tem como o cara não acompanha ele. Se não der treta, casa aposta com ele também, ele vai longe. E tem esse caso também, né? Ele tá ensinando junto com o Paquetá. Se o Paquetá cair, ele cai também. Paquetá banido. Pode dar treta com ele e Bruno Henrique. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Não é aposta, mas é um cara que tava banido. E que, pra mim, cabe no futebol brasileiro. Se eu fosse Flamengo, eu ia investir que era o Pogba. Porra. Não, mas tá louco. Ele tá sendo ventilado lá também, no Parque São Jorge. Tá louco, cara? Não, é pelas amizades. E a amizade, ele é assim com o Memphis. Não. O Memphis já ligou nível aqui. Brasil, ele informa. Ele pode voltar a treinar em janeiro. Em março ele pode competir. Porra. Memphis parecendo um hipopótamo correndo lá e faz o que faz. Quando ele pega a bola, os caras não chegam perto dele. Tá decidido, não tá. Mas tu vê que ele pega a bola, os caras vêm marcar, os caras batem nele e cai. É outro estilo. Tu falando, tá decidindo, não tá. Mas, tipo assim, eu também, vendo ele jogar, tipo, realmente, tá fora de forma, tá fora de ritmo, né? Tem algumas características ali. Só que, mano, dos 10 jogos que ele jogou, 7 ou fez assistência ou fez gol. 7. Tipo assim, as participações deles é tudo decisiva. Gente, o que eu quis dizer, assim, na verdade, assim, ele tu olhar aquele jogo e falar, meu caralho, o bicho jogou pra caralho. Não é o que tu se espera, mas é o que tu se espera. Sim, mas todas as participações dele ele só fez gol importante. Ele não fez gol que não vale nada, já tá 3-0, meteu o 4º gol. Sim. Não, ele mete lá o gol da vitória. Gol da virada. Então é foda. É igual o que eu falo do Caleri. O Caleri não é artilheiro, mas ele só faz gol quando precisa. É foda que às vezes tinha que fazer uns que precisa e ele não faz. Volta e meia aparece os lancezinhos contra o Botafogo. Se vir o Pogba pro futebol brasileiro, sobra. Não, sobra. Eu acho que tem muita qualidade. Eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com isso aí, que eu acho que isso aí vai começar a ser mais frequente do que a gente esperava. Tá? Nós vamos voltar àqueles anos 2000, 2005, ali, que os craques vinham pra cá. Sim. Numa fase não tão abaixo. Nós não vamos pegar o craque no auge. Isso. Tipo assim, a gente não vai conseguir trazer um Savinho, vamos dizer, que tá despontando e chegou no City agora. A gente não vai conseguir trazer esses caras. Dinheiro a gente ainda não tem. Não vai conseguir trazer um Rafinha pra cá. Esses caras a gente não vai conseguir. Mas esse a gente vai conseguir trazer um Pogba. Teve rumores, mas já desmentiram do Sérgio Ramos. Não sei se é mentira, tá? Mas é que ele também foi cogitado no Real por causa do Militão também. Ele se ofereceu pro Real, o Real não quis. Mas pra mídia lá da Espanha já tá dando notícia do Corinthians aqui, alguma coisa. Não, eu não duvido de nada. E assim, pra nível Brasil, porque assim, nem, tipo, já falaram, ele tá muito velho pra jogar. Mas pra nível Brasil, eu acho que ele ainda dá. E outra, só o fato da mídia, porque o que eles estão fazendo com o Memphis, o Corinthians tá ganhando uma grana federal. Sim, não, só de trazer o cara tu ganha dinheiro. O cara já vai se pagar. Mesmo não valendo nada futebolisticamente, mas como é que começou? Eu não vou lembrar todos, mas vou trazer ali, Quando veio um Daniel Alves, voltou pra cá. Tu já traz os olhares, cara, o Daniel Alves foi jogar ali. Daí veio o Rames, isso que eu tô falando, deixando o futebol de lado, que não trouxe resultado no futebol, mas o Rames veio, os caras já olham. Aí voltou o Lucas. Sim. Também, os caras já olham. O Flamengo foi agora ali e pegou o Alcaraz lá, tava na Premier League, os caras já olham também. O Botafogo trazendo o Botafogo, Almada, Luiz Henrique, tu começa a atrair esses olhares pros caras. Então, assim, o Suárez, ano passado. Pois é. Então, para esses caras começar a vir, pegam mais uns fins de carreira. Vão pegar esses meio de carreira. E eu não digo nem o fim ou meio de carreira. Eu digo assim, que hoje a gente compete com a meia prateleira da Europa. Hoje a gente não compete com a prateleira maior, que é Manchester City, Chelsea, Barcelona, Real Madrid. Não só financeiramente, pela marca também, porque os caras querem jogar. Isso, os caras querem estar lá. Então o sonho deles é até nessas marcas grandes. Não é só questão de grana. Ou seja, a gente não tira desses.
mais um West Ham, um Wolverhampton, um Southampton. A gente já tá buscando esses caras. Fabrício Bruno não recusou a transferência lá porque financeiramente ia ficar elas por elas. E elas por elas. E ele ia ter, e aí tu tem que fazer mudança. E lá muito mais imposto. Mas você vê o Flamengo... E lá é severo no imposto. E lá no imposto o Flamengo trazendo o Alcaraz, o Botafogo trazendo o Luiz Henrique, que vem do Betis. São tudo meninos novos ainda, que tipo... Ainda Ou seja, a gente está competindo com a meia prateleira, com os craques desses meia prateleira. Com ressalvas desse caso do Botafogo, que ele serve um pouco como ponte do Textor também, né? Mas mesmo assim... Mal, tá? Porque tu viu o Lyon agora, né? O Lyon, ele tá bloqueado de transferência. E se eles não arrumarem as finanças até o final do campeonato, até o final desse ano, eles vão ser rebaixados automaticamente. Não, isso, mas eu digo que ele fez isso com alguns jogadores do Botafogo ano passado já. Uhum. Comprou e jogou lá, e voltou até. Eu acho que logo ele vende o Lyon, ele tá tentando mais um time meia prateleira da Premier League, o auge para ele é o Botafogo. Se ele investe legal aqui no Botafogo... Eu vi ele falando de um time que ele tava querendo pegar agora. Ele quer o Everton, né? Eu acho que é o Everton na Inglaterra, ele quer. E outra, falando em quero comprar não sei o que, a gente pode ver aí a Lusa voltar pro cenário, né? 1 bilhão. 1 bilhão. Cara, seria legal. E é um time clássico da Série A, né? É um time clássico da Série A. Vamos falar futebolisticamente falando... Seria muito legal. É um time que tem uma tradição, tem uma história. E assim, não é loucura tu dizer deles chegar a brigar, porque assim, ó, se tu pega o Botafogo há 3 anos atrás, o Botafogo não era nada. Uma draga, nem 3, 2 anos atrás. Pra mim, time de Série B. Então, assim, na real, assim, ó, com grana, tu monta um elenco com grana e um técnico bom. Sim. Grana e um técnico bom, tu arruma o time, ele Projeto. Pô, o Botafogo no caso da Luz é uns 3 anos pra voltar pra Série A, né? O Botafogo, há 2 anos atrás, ele era pior que o Vasco e era um time pra fechar as portas. Era um time que tava fechando as portas já. Ninguém mais... Do jeito que subia pra A, no outro ano caía. Não, tava horrível, tava decadente. Time de Série B, né? Tava complicado. Então, assim, com esse aporte financeiro aí, a gente pode esperar. E aí o futebol brasileiro vai ficar foda. Sim. Porque aí tu coloca aí, ó, uns 8 candidatos ao título todo ano. Mas se tu for olhar a tabela do Brasileirão hoje, do 11º ali onde tá o Corinthians pra baixo, é guerra pra ver quem vai cair e quem não vai cair, porque tá meio que já nivelado. Mudou, tá aqui, né? Duas realidades. A diferença lá de 2019, que o Flamengo ganhou com sei lá quantos mil pontos na frente, já não tem mais. Isso aí vai ser difícil. 2019, quando o Flamengo fez a reestruturação do time. Entendeu? O Flamengo, a diferença de Flamengo para Botafogo, para os outros times, foi reestruturação. O Flamengo se reestruturou para investir. Só que eles se reestruturaram e falaram assim, agora nós vamos. Investiram tudo o que tinha, eles ganharam com 92 ou 96 pontos. Isso é pontuação de Premier League. Isso é pontuação de Manchester City e Liverpool, campeão da Premier League. Hoje, agora, o Botafogo está com 68 e o São Paulo está com 57. 11 pontos de diferença. Então, tipo assim, não é nada gigantesco. Tá um pouco mais, agora o futebol brasileiro ele deu mais uma nivelada de novo. Igual eu te falei, tu pega ali no início do campeonato, tu consegue apontar uns 6 candidatos firmes, assim. Tu sabe que tem ali uns 3 que estão um pouquinho acima, mas tu sabe que dependendo começa a competição, divide a atenção, que dá para chegar. E o Landim falou, 2019, ele falou, não quero falar mal do trabalho de Jorge Jesus, mas naquela época a disputa também por exemplo, mais fraca. Do 10º, que é o Atlético Mineiro, pro Bragantino, que é o primeiro na zona de rebaixamento, é 6 pontinhos de diferença. E nós estamos falando de metade da tabela. Embalar 2 derrotinhas seguidas já volta para tipo assim, porque se você subir um pouquinho mais ali pro próprio Vasco e Cruzeiro, não tá também tão longe. Que digamos que se o Galo dá uma draga agora... Eu acho que é o do 6º para cima ali que o Galo se der uma draga... O Galo se der uma draga agora, os times de baixo dão uma recuperadinha, a gente tem 15 pontos em disputa e eles estão a 6 anos. O que tu vai ter que ver? Pra mim... Jogo único, tudo pode acontecer, o Galo pode ser campeão da Liberta, mas a normalidade é que o Botafogo seja campeão. Cara, aí vai ter que ver o anímico dos caras. Se os caras broxar de vez, eles correm perigo. Agora, se eles souberem virar a chavinha, colocar o time titular, jogar, não cai. Ficou claro que a competição que eles queriam era a Copa do Brasil. Era mais fácil, né? Por quê? Por causa da rivalidade que eles têm com o Flamengo, porque foi tudo isso que eles colocaram, a rivalidade era o campeonato que eles queriam. Cara,
Se falar pra mim como flamenguista, Copa do Brasil, Libertadores, foda-se a Copa do Brasil, cara, Libertadores. Mas pros caras, se a principal competição deles era a Copa do Brasil, eles perderam do jeito que perderam. Mas sabe por quê? Eles já vão largando mas é um pouco trazendo pra realidade o que é mais fácil tu ganhar. Teu time tá na final. Uma final tu é contra o Flamengo, uma final tu é contra o Botafogo. Hoje é mais viável tu ganhar do Flamengo. Hoje sim. Mas o jogo é jogado, blá blá blá. Mas hoje eu prefiro jogar contra o Flamengo. Mas a minha tem. Mas, cara, eles estão muito abaixo. E ficou, tipo assim, não nas duas finais. Mas ficou tão claro o quanto eles estão abaixo. Foi esse jogo do Brasileirão. Não é ruim. Peça por peça o time não é ruim. Sim. Mas assim, eles numa o Milito começou bem. Aí teve uma draga. E depois falaram que ele melhorou. Mas na verdade ele não tá bem. Porque a última vitória dele foi aquela contra o River. E depois os caras não ganharam mais. Então, assim, eu acho que tá faltando o treino. No Brasileirão, os últimos 5 jogos empataram, perderam 2, empataram e ganharam uma. Não, tá faltando o treineiro. Faltando o treinador. E assim, cara, o jogo do Brasileirão agora de quarta-feira contra o Flamengo, o Flamengo totalmente um time reserva. Ressaca. Os caras levaram um baile dentro do Maracanã. E não pode, se tu vem mordido porque tu acabou de perder com os caras. Os caras vêm de ressaca, os caras vêm com um time praticamente reserva. Porra, e assim, foi um empate porque o goleiro salvou. Jogou de novo. O goleiro salvou. Eu tinha jogado bem. E o time deles final, é bom. Peça por peça não dá pra dizer que é ruim, né? Mas eu acho que tá faltando um treinador. Mas é o mesmo caso lá do Corinthians também. O time, se for olhar peça por peça, também é bom. Fala, tropa, mais um patrocinador aqui do nosso canal, aqui do nosso Ratiei Fui Moleque, é a Barbearia Maestro, tá? Localizada ali no Vila Nova, tá o Instagram aqui pra vocês. Se vocês quiserem deixar o cabelinho na régua, ali pra semana, pro seu trabalho, pra sair por rolê, também é só entrar em contato com eles, tá? Horário agendado, e quem vier pelo Ratiei, encontrei vocês lá no Ratiei, vai ganhar 10% de desconto no corte e na barba, tá? Então cola com eles lá que os caras são fera demais. Então, cara, eu acho que tá muito ruim. Eu acho também que o time do Corinthians, peça por peça, é um bom time. Ruim, falou ruim, já lembra do Corinthians. O Atlético tá muito ruim. O Corinthians, peça por peça, não é um time ruim. Só que, cara, falta um técnico. Só que qual que é o problema do Brasil? Eu acho que Só que esse técnico ali, para esse momento de loucurada ali, ele serve. Não, só que para coisas maiores não dá. Se conquistar uma vaguinha para Libertadores, por exemplo. Qual que é o problema do Brasil? Precisa ter um cara com uma visão. Quem? Isso que é o foda do futebol brasileiro. Então, essa é a conversa que eles estavam tendo. Parece que estavam tentando acertar com o Luiz Castro. Baita. Eu acho que é muita grana, 3,5 milhões de salário para um técnico. Eu acho que é muita grana. Eu acho também, mas o que tu tem é a grana. Mas sabe qual que é o problema? O problema dele não é o preço. Porque assim, jogador e técnico. Pode ser jogador, parece o Neto falando, né? Jogador. Pareceu mesmo. Jogador. Solta o hino dos cornos. Solta o hino, Cascão. Agora, jogador e treinador, não interessa o valor. Ele é caro quando não dá certo. Se tu pegar um camisa 9 e tu pagar 3 milhões para ele por mês, mas o teu camisa 9 for artilheiro do Brasileirão e da Liberta, tá lindo. Pagou. Agora, se tu pegar um camisa 9 teu e tu pagar 500 mil para ele, que já não é barato, né? Mas hoje no Brasil é até barato. Um camisa 9 tu pagar 500 mil para ele só fazer cagada, ele já tá caro. Só que o que é foda, hoje no futebol... eu vou falar duas partes. Uma, o futebol brasileiro, qual que é o problema? O Flamengo e o Botafogo, eles mudaram um pouco isso, mas os outros times não aprenderam. O que é? Tu tem o técnico tá mal, tá ruim. Tu demite num dia, tu fala assim, não, agora sai. Vamos ver o que tem aqui, vem tu. Eles não olham o estudo do técnico, eles não tentam trazer um cara que vai fazer a diferença. Eles vão trazer o que está livre no mercado, o cara que está livre que quer assumir. O Flamengo não faz isso. O Flamengo traz no nome, trouxe um Tite que não tem perfil nenhum de Flamengo. Mas aí, o Flamengo foi no nome. O Flamengo ele tentou fazer um estudo de um cara que vem. Desde o começo eu sabia que estava errado. Mas a gente vai falar tipo assim de Rogério Ceni, a gente vai falar de Renato Gaúcho, a gente vai falar de vários outros técnicos que não era aqueles caras normal que estão rodando no futebol brasileiro. Eu gosto muito do Rogério, mas eu acho que ainda falta para ele. Que não estão dando em nada. Ele tentou trazer alguém para resolver. Não deu certo, foi aposta, beleza. E aí vai na segunda parte.
que é hoje tu não tem livre pro futebol brasileiro um cara que tu vai olhar e falar assim, não, esse vale a pena pagar 3 milhões? Não tem ninguém, cara. Porque ele vai me resolver os problemas. Então hoje tudo é risco. E o risco é caro pagar 3 milhões para um cara que é risco. Não tem ninguém. O próprio Luiz Castro. Sim. A gente tem a visão dele de um trabalho que ele teve aqui, que foi de 6 meses. Mas se for falar assim de um trabalho de meio ano, digamos assim, um pouco mais de meio ano, eu posso até ser criticado novamente por falar isso, mas se nós for buscar um projeto Libertadores para o ano que vem, não, juro, posso ser criticado. É que tu tá falando assim, eu já acho que vai ser. Vai. Eu iria atrás, por exemplo, do Vitor Pereira, novamente pro Corinthians. Eu iria. Eu não vi ele fazer nada. Se a gente falar de um trabalho de 6 anos. Não, ele é ruim. Mas o que ele fez ali no. Não, eu sei, isso mesmo. No Corinthians, com o time que o Corinthians tinha, chegar numa final de Copa do com o time que tinha, que era muito ruim. Em quarto lugar do Brasileirão. O time era muito ruim. Aquele elenco. Foi o técnico. Ele pelo menos conseguiu engajar a galera. Não sei, eu vou falar de uma pessoa que assiste muito futebol. E eu assisto, tem o meu tio e meu primo, que eles são muito corintianos, e eu vou muito na casa deles assistir o jogo do Corinthians. Cara, tu assistiu o Vitor Pereira, assim, é aquele técnico que eu falo, no treino ele vem aqui, bota a planilha, tu vai jogar aqui, nós vamos fazer dessa formação. Começou o jogo, aquilo não deu certo, ele não sabe o que fazer. Ele fica totalmente perdido, e não pode, o técnico o que quer? Analisou o jogo, opa, não deu certo aqui, vamos tirar esse cara, vamos mandar esse cara pra lá, e ele não sabe fazer isso. Mas no Corinthians ele fez. Não fez, ele era horrível. Mas se você pegar o jogo contra o Botafogo, contra o Boca Juniors lá na Bombonera, onde nós ganhamos com aquele time, gente, nós eliminamos o Boca lá na Bombonera com o Gil pior sendo... Boca de todos os tempos. Mas o Gil sendo protagonista. Mas assim, aí que tá. Não foi tático. Foi o jogador brilhou naquele dia, o time era muito... Não foi tático. Isso é uma coisa... Por exemplo... Didinho, puxa a escalação do time, como o time entrou pra jogar. É que aquele time do Corinthians não tinha como ser tático. Então, aí que eu quero dizer. Não é o técnico. Mas ele não é o técnico. Foi o cara que brilhou. Mas talvez ele conseguiu engajar a galera. Mas se tu for olhar, assistir o jogo. Só que esse técnico só enganador também não resolve mais. Ele é enganador. Por exemplo, o que eu falo de um técnico top? Talvez seja um pouquinho de dor no coração no caso do Flamengo. Não, volto lá. Eu também acho, porque no Flamengo realmente ele... Volto nas Olimpíadas. Pra mim ele fez no Flamengo a mesma coisa que ele fez no Corinthians. Eu volto lá nas Olimpíadas, lá com o feminino. Cara, aquele jogo que a gente ganhou da Espanha, aquilo ali foi técnico. Aquilo ali o técnico usou uma estratégia. Foda-se quem tava em campo, deu certo pra caralho a estratégia. Agora, no Corinthians não era estratégia. Ele tipo assim, os caras brilharam. É a mesma coisa que tu colocar um Silvinho. Olha os ele caras falou que de Olimpíada, brilharam. ele ia falar do Micali. Mas os caras brilharam. Os caras eram ruins, mas é isso que eu tô querendo dizer. A lua virou pra eles brilharam. Se fosse um outro trabalho, não ia dar certo. Não, cara, não foi tático. Mas é que tá. Pra trocar de técnico, eu acho complicado. Eu acho que o problema é que a gente não conhece. A gente não tem conhecimento de alguém que fala, não, esse cara é bom e dá pra trazer. A gente não tem esse conhecimento, talvez. Porque tu pega ali... Tem um monte de treinador despontando que o pessoal bota fé que vai dar bom. Assim, tem uns caras que estão na Série B, que estão muito bem, que os times estão olhando. Só que daí entra naquele velho problema igual um Carpini da vida. O cara só treinou Série B, quando vem com um time grande, com aquela pressão, os caras não aguentam segurar o rojão. Precisa de uma tática que não consegue. Não, às vezes tem até a tática, mas não consegue segurar o rojão da pressão. Porque o cara tá lá no Novo Horizontino, que tem 100 torcedor. Aí ele vem para um time que vai pegar um estádio com 60 mil... Às vezes o cara não consegue, até sabe o que fazer, mas psicologicamente não segura o rojão. Aí quem que tu vai trazer? O que eu falo do Luiz Castro, que foi muito do Jorge Jesus aqui. E o técnico, quando ele assume um time, ele tem que ter culhão. Porque o elenco derruba muito o técnico no Brasil. Eu falo do Thiago Nunes, quando ele saiu do Atlético Paranaense e foi pro Corinthians. Ele tentou implementar um projeto. E os caras derrubaram. Os caras derrubaram. Ele não teve culhão de bater de frente com os caras. O Tite no Flamengo, ele não teve culhão de bater de frente com os caras. E aí o técnico vai ficando de lado, o jogador vai subindo. Mas o Tite só se queimou. E aí já era. E assim, talvez foi a pior decisão da vida do Tite. Ele saiu queimado demais. O Jorge Jesus, ele via no Flamengo, tu tá errado. Os caras davam entrevista, tu tá errado. Mas por que eu tô errado? Tanto cala a boca que tu tá errado.
Pô, ele jogava aqui, os caras dão entrevista, ele jogava aqui. Tá vendo aqui, tu tá errado. Mas eu não tô... Gabigol, tu tá errado, cara, tu tá correndo errado. E ele batia de frente, só que ele tinha culhão. Quando os caras retrucavam ele não... Hoje os técnicos, eles amansam quando os caras retrucam ele. Mas tu tá falando aí, tipo, por exemplo, o Jorge Jesus, aí com o Tite não tinha culhão. Mas, pode ver, tipo, um é lá português, o outro brasileiro. Os técnicos brasileiros não têm esse culhão. Isso, é isso que eu tô falando do Luiz Castro. Os que tinham eram os antigamente, que tu pegava lá um Muricy, o João Santana, o próprio Vanderlei, que eram os baluchos meio malucos, era bem malucão na época, né? Mas talvez esses caras hoje em dia não iam conseguir. Por causa da tática, porque eles não estudam. Não, eles até tinham, mas era diferente. Mas era um futebol diferente. Não, é porque assim, eles vêm do antigamente e eles não tentam se aprimorar. Outro esporte também. Eles não tentam se aprimorar, eles querem manter, pô, se eu fui campeão, o Felipão, pô, se eu fui campeão da Copa de 2002 assim, por que eu vou melhorar? Então, aí que eu digo assim, escola, né? o São Paulo tem rumores aí da saída do Zubeldia. Por mim, eu espero que não saia, porque assim, ele é o melhor dos mundos no momento? Não é. Ele tem também um time para fazer muito mais? Não tem. Aí tem que cobrar do cara uma coisa que ele não tem peça na mão dele para fazer. Sim. Os melhores jogadores que tinha quando o time tava encaixadinho, que o time tava jogando bem, os malucos machucaram e tu não tinha reposição. Vai fazer o quê? O Alisson saiu daquele meio campo, desmoronou o meio campo. Daí o outro que tinha, que era o Pablo Maia, que era que marcava, também machucou. Aí tu depende do Lucas para fazer ponta, segundo atacante e 10. Não tem o que fazer, ele vai querer cobrar do cara. Aí vai tirar ele, que é um cara que eu acho que ele dá uma energia boa pro time, ele pensa umas alternativas até legal. Daí vai tirar ele e vai trazer quem? Essa porra. E outra, né? Tu também chegar aqui, eu vou colocar o Luiz Castro pra treinar meu time, não vou trazer uns 3, 4 caras pra melhorar o time. Não adianta, porque ele quer implementar a tática dele, mas não tem ninguém pra fazer aquilo ali. A gente, como torcedor, a gente quer ganhar. A gente torce que o cara fica puto. Mas em algum momento tu vai ter que ser realista. Assim, o que eu acho? O treinador caiu no Flamengo. O cara não pode reclamar de elenco. Isso. Que nem o Renato Gaúcho, por exemplo, que antes era 200 milhões, agora ele quer 500. Agora ele falou 2 bilhões, eu acho. Não, agora ele falou assim, me dá um elenco de 500 milhões. Te deram de 200 não fez porra nenhuma. Assim, tu cai no Flamengo, o Flamengo tem alternativas. Tu tem zagueiro reserva, tem meio campo reserva. A única coisa que tá faltando pro Flamengo é o 9 reserva. É a única coisa que tá faltando. Eu ainda acho que hoje a falta grande do Flamengo é o camisa 10 reserva, é o reserva da Rascaeta. Mas é que era pra ser o Alcaraz ali, mas não é dele. Ele é um reserva do De La Cruz. Ele é um segundo volante, aquele cara de correria. Ele não é um cara de criar uma genialidade. Não, mas é assim, você não pode cair e falar assim, pô, mas eu não tenho peça. No Flamengo aí tá errado. Agora, tu cai no Corinthians, tu cai no São Paulo. O São Paulo estava com um time bom e estava jogando legal e começando, e que fez o cara se empolgar e falar, nós vamos ganhar a Libertadores, mas era aqueles 11 ali. Saía aqueles 11 e entrava o Nestor, acabou com o time. Que nem o Felipe Luiz. E o Nestor vai pro Bahia, hein? Notícia boa, hein? Bahia vai pro próprio Corinthians hoje, se você falar de elenco, eu vejo que não tem um para substituir parecido no mesmo nível. Nas duas laterais e na zaga. Porque de resto. Porque o resto o nível é ruim. Daí por isso que eu falo de um Sérgio Ramos. Não, o Corinthians tem umas 4 peças reserva que quando ele substitui consegue meio que manter. Você vai falar de um Bidon, você vai falar de um Carrídio, você vai falar de um Thales Magno. Isso. E o Romero. Camisa Romero, 75. O Coronado. Tem 5 cabeças que entra bem. Então, tipo... Só que o sistema defensivo, só que isso é tudo ofensivo. Caiu na defesa, morreu. Chegou na defesa, morreu, que é o problema do Corinthians, acho que hoje é a defesa. Aí o Flamengo já não tem céu. O Flamengo tá com uma zaga boa, ele ainda tem o Fabrício Bruno de reserva. O Fabrício não tava de reserva. E o Davi Luiz também, que não é aquilo, mas é um reserva de luxo. Ainda é o Davi Luiz. Então, assim, já tem mais reserva. O São Paulo, melhor coisa do São Paulo é a zaga. É a única coisa que nós não podemos reclamar, que dá para até os reservas vão bem. Mas daí o problema do São Paulo é meio campo hoje. Nós não temos volante para marcar e nós não temos criação. Tanto que aí acabou teu jogo, o jogo ganhou no meio campo. O Felipe Luiz falou na entrevista, cara, como que eu, treinador do Flamengo, vou reclamar que eu não tenho elenco? Eu vou reclamar de desfalque? Não tenho, eu tenho um baita, pô. Pode.
Tu tem uns caras que já são consagrados muito bem, tu tem uns caras que volta e meia tá subindo da base. Porque o Lohan é bem... Matheus Gonçalves tá jogando muita bola, o Wesley tá voando. Não, esse maluco do meio ali, o volantão. O Everton Araújo, porra, jogando muita bola. Muito bom volante, assim. Então, assim, o São Paulo, Corinthians, tu pode... Isso que eu acho que o meio campo do Corinthians hoje é melhor que o meio campo do São Paulo. É melhor. É o que eu falei, assim, talvez... O Caleri com o ataque no Corinthians, faria mais ele faria muito mais gol. O Caleri, ele nunca foi um artilheiro. Eu acho até que os reservas do meio-campo do Corinthians é melhor do que os Não, o São Paulo ele tá com um problema, tipo assim, grave de elenco para fazer mais do que tem feito. Só que, por um lado, a gente está com esse problema porque também, eu queira ou não queira, o Casares está colocando um pouquinho as coisas em ordem. Também ele não está fazendo loucura de ficar trazendo boneco e aumentar a dívida. E daí, para não aumentar a dívida e trazer boneco, aí tu não traz ninguém. Daí tu vai penar até as coisas melhorar. Então, eu prefiro penar mais uns 2, 3 aninhos para pôr as coisas em ordem e conseguir trazer. Também eu não acho todo errado. E eu falo que talvez uma alternativa para os times é a base, só que, para um São Paulo e para um Corinthians é complicado. Por que é fácil da base para o Flamengo? Porque tu tem um time estruturado. Tá encaixado, né? Quando o Piá entra, ele vai fazer o melhor dele. Encaixado. Porque ele não precisa se desdobrar. Não. Agora tu vai num Corinthians, que a base não precisa resolver. Isso. Quando a base sobe para resolver é foda. Um ou outro vinga. Hoje o Corinthians, o Moscardo ali subiu legal. Um ou outro vinga. O próprio Wesley também subiu legal. Um ou outro, mas daí a maioria tá naquela draga lazarento, deu o gurizão, já entra nervoso, faz 2, 3 cagadas, a torcida pega no pé, não joga mais. E outra, hoje o Flamengo coloca a base para jogar como vitrine. Como vitrine, vamos aproveitar que a gente se engana mais os malucos, porque enganou, o Flamengo é o time que mais enganou. Tirando o Atlético Paranaense, né? Que é o rei da enganação para vender boneco. Mas o Flamengo enganou muita gente. O Flamengo vendeu do Bigodinho. Não posso foi pro Real. Tem um tal de Anthony lá, no Manchester United, que os caras gastaram 80 e poucos milhões de euros. Nessa aí quem enganou foi o Ajax. Porque lá no Ajax o bicho tava comendo a bola. Só que é o Manchester, né? Que tá pra vir pro Flamengo. Tem boatos. Acho que é o Lohan que eles querem. Eles querem alguém da base. E cara, Cara, não. No nível Brasil, ele aqui, ele deita. Mas eu nem acho que ele é. Eu acho ele um excelente jogador. Só falando do Anthony. Eu acho ele um excelente jogador. Só que ele caiu no moedor Manchester. Mas ele caiu no dele mesmo, né? Mas lá parece que tudo acontece de ruim, cara. Cara, mas ele tava lá no Ajax, o homem tava destruindo, tipo, jogando. Acho que ele chegou a jogar Champions pelo Ajax lá. Sim. Jogo grande, o homem destruindo. Pagaram o que pagaram por ele, não foi à toa. Ele chegou lá, parece que ele desaprendeu. Mas pô, moleque, tu tá jogando pra caralho lá no Ajax, nem que joga esse futebolzinho teu aí. Mas lá os caras moeram o Casemiro lá. E aí ele começou a jogar e as jogadas dele não saíam, ele só errava. Eles moeram o Cristiano Ronaldo. Eles moeram o Casemiro. O que eles vão fazer com o outro? O que eles vão fazer com o outro? Mas também... toda a zoeira que tem dele é da época de Manchester. Antes de ir pro Manchester, ele era um monstro também. Se eles fizeram tudo isso com esses caras de renome já, o que eles vão fazer com o Anthony? O time mata o jogador mas cara. O Garnacho tá muito bem lá, o Lisandro Martins. Mais treta. O Anthony voltou. Ele tá bem, mas tá bem na base da treta também. Mas é que agora o negócio tá começando a melhorar. É que assim, tipo, os caras chegam no Manchester e eles acham que eles são estrela. Pô, o Cristiano Ronaldo chegou lá, os caras se acharam mais estrela que o Cristiano Ronaldo. O Bruno Fernandes se achou mais estrela com o Cristiano Ronaldo. Não pode, cara, tu ainda é o Bruno Fernandes. Mas é que é do ego do jogador, não tem o que fazer. Mas assim, o Anthony, se ele volta pra cá, meu Deus do céu. Ele, o próprio menino Ney. É um Estevão, né? Vai fazer o que Estevão faz, que ele sobra moendo os caras aí e o Anthony vai fazer. É o Anthony, e aí a gente tá sondando 3 opções pro lugar do Gabigol, no caso, né? Porque o Pedro volta depois da metade do ano. Vai demorar ainda, né, cara? A mesma lesão do Neymar. Mesma lesão do Neymar, é um ano e pouco de recuperação. Como é que volta? Será? Porque essas lesões é foda, às vezes o cara nem volta. Ele já se machucou assim antes. Que às vezes os caras nem voltam ele já teve a mesma lesão antes, já. No Fluminense ele teve a mesma lesão. Mais novo, né? Na mesma lesão. A idade. E, cara, o Flamengo, eu não lembro qual que é a terceira opção, que é um equatoriano, um moleque novo lá. Mas 2 opções que tá ali Casares, né? Tá na prancheta. Equatoriano, Casares.
tá na prancheta que são bons. E o que mais me agrada é o Roberto Firmino. Não, mas o Firmino é 9, né? Pro Gabigol. Eu tava com a ponta. É o Firmino, esse outro lá que eu não lembro o nome agora, é o Roger Guedes. Mas é que o Firmino deu uma baixada lá e ele já sondou, ele já meio que quis vir agora. Mas o Roger Guedes não é 9, né? Também. Mas não, ele consegue fazer essa função. Aquela de não é a mesma coisa do Yuri. Mas daí tu tem que trazer ele pra jogar na dele, que vai render daí, quando ele jogava no Corinthians de 9, ele não rendeu tanto quanto ele rendeu. Se o Roger Guedes volta e não volta pro Corinthians, ele tá fudido. Mas me desculpa, só que o Roger Guedes, quando ele tava no Corinthians, ele tinha que carregar o time nas costas. Sim, mas ele começou a carregar o time nas costas quando ele pegou a camisa 10 jogando na ponta. E na ponta. Ele, quando jogava de 9, muitas vezes ele foi reserva. Tem que ser mas por que? Porque daí tu não consegue carregar o time nas costas jogando centroavante. Como um ponta, tu ainda consegue carregar pra distribuir pra alguém. Mas ele jogou melhor na ponta. Mas só que ele joga igual o Gabigol. Pra mim, ele joga igual o Gabigol. Tem que colocar na bateria. Pra mim, ele joga igual o Gabigol. Mas se deslocando para finalizar. O Guedes pra futebol os dois no auge, eu sou Guedes. Só que a minha opção que eu mais gosto é do Firmino. Há boatos também que se o Corinthians vende o Yuri Alberto, eles vão atrás do Guedes também. Assim, há esse boato também. Ele quer. E eu sou mais o Guedes do que o Yuri Alberto. Pra fazer... sim, pra fazer Guedes e Memphis ali. Jogando com o Memphis, com o Coronado... Antes ele carregava todo mundo. O Garro, quer dizer. Pô, antes ele carregava o time, agora ele vai ter um Memphis, ele vai ter um Garro, ele vai ter de reserva ali. Ele vai fazer gol doidado. Eu acho que esse ano que vem aí a gente vai ter uns nomes legais no futebol brasileiro. Eu acho que eles vão conseguir trazer. Tá? A gente vai trazer muito jogador da Arábia, porque a Arábia tá com isso de dinheiro. O Oscar tá com... Desde o ano inteiro já tá com o Oscar. É que o Oscar não dá pra tu trazer só... eu quero vir. Uhum. É dinheiro. Só que no final do ano... A mesma coisa que o Firmino. Só que no final do ano encerra o contrato. Não, o Firmino vai encerrar o contrato também. Tá. Então, tipo assim, no final do ano encerra o contrato, daí tu consegue trazer o Oscar. Porque ele queria vir, só que não tem como tu vir, não tem como tu pagar os caras. O cara ganha 40 milhões de Mas é a mesma coisa do Guedes. O Guedes ganha o que equivale a 5 milhões aqui. Também é dinheiro para tirar ele de lá. Só que daí ele vem pelo quê? Pelo desportivo, né? Porque eu quero jogar, porque é um futebol melhor de se jogar. No Oscar, no caso, que ele tinha que ganhar de grana, já ganhou, né? Já ganhou, pô, desde 2012. O próprio Guedes em um ano. Eu digo não, mas o Guedes ainda consegue, vamos dizer, mais um contrato desse. Eu acho que o Oscar já não consegue renovar nos mesmos valores. Não, porque cortaram agora. Em um ano, gente. Guedes. Porque lá ele não gasta com moradia, ele não gasta com comida, ele não carro, nada. Ele ganha tudo do até vale refeição. Ele ganha tudo lá. E lá pode passar no mercado também, não é só no... 5 milhões de reais, esse dinheiro... Eu fiz as contas, gente. Com o 13º, 65 milhões de reais. Em um ano lá. E esse dinheiro rendendo, fora o que ele já tinha, ele já não precisa mais. E o Oscar... Só que ele sempre quer. O Oscar foi em 2019, 2020 que ele renovou lá na China, e ele foi lá e eles cortaram, né? Porque antes era o governo que injetava dinheiro, e eles cortaram. Por isso que veio o Hulk, por isso que veio o Paulinho, por isso que veio essa galera. Só que ele renovou um mês antes dos caras cortar. Então ele foi o último brasileiro que renovou com o salário alto, e por isso que ele ainda tá lá. Cara, ele foi, se eu não me engano, depois do Neymar, ele é o brasileiro que mais ganhou dinheiro no futebol. Ele bateu 1 bilhão de arrecadação. E ele de salário. O Oscar. Ele bateu 1 bilhão de salários lá. E em números China, né? Ele vai em consideração que é números da China. O último campeonato dele ali, pô, os números do bicho de assistência e gol, top. Na verdade, ele saiu para ir pro futebol chinês, né? Saiu do Chelsea? Ele saiu do Chelsea para ir pro futebol chinês. Por causa do dinheiro, porque acho que lá no Chelsea ele ganhava 5, 3 milhões. Ele foi para ganhar 30. Auge no Chelsea. Isso, na época ali, na época foi a transação que ninguém tinha feito. Ninguém tinha saído de uma Premier League para ir para a China. E ele, pô... A China tava pegando os aposentados. Em 12 anos ele fez 1 bilhão. Em 12 anos ele fez 1 bilhão de salário. É muita coisa. Renato Augusto, quando foi, já tava mais velho também.
Tava. O Oscar foi no auge, foi o primeiro que fez essa... Não, mas o Renato foi em 2000, naquele desmanche de 2015. Ah, mas ele já não era o auge, né? Quer dizer, não, tava no auge tava dele com 27, aqui, né? 26 anos, é o auge do jogador. Ele sempre foi bichado também. Né? Não, isso é verdade. Mas mesmo assim, tava jogando. O Renato Augusto nunca foi um cara que jogou no auge de futebol europeu, o Leverkusen. Isso mesmo. Mas o Oscar, então, tipo, final do ano encerra o contrato dele. E aí que é a nossa brecha, que a gente está tentando negociar. Eu acho que é grande, acho que não 70% para ele vir pro Flamengo e um 30% para ele vir pro Inter. Eu acho que ele vem pro Flamengo e não vem pro Inter. E aí ele é o nosso camisa 10. Rolou uns boatos de São Paulo, mas eu acho que não vem devido às tretas do passado. E dinheiro também, né? É, dinheiro. Isso aí vai contar muito. Isso vai contar, claro que vai contar. Apesar de ele ter ganhado muito dinheiro, mas perder pro Inter, vamos empatar com quem? Entre São Paulo e Inter, beleza. Entre São Paulo e Flamengo. Não, sim. Se você tivesse um patrocinador que bancasse, como nós temos. Sempre tem que ter um salvador da pátria, porque pelas próprias pernas. Porque eu, depois do Memphis, gente. Porque assim, ó, se eu for falar do Memphis. Não, for falar do Memphis no futebol brasileiro, você já vê, tipo, porra, é um nome pro futebol brasileiro, querendo ou não. Eu acho até que, bate o nível de Soares, porque o Soares não veio no auge pra cá. Não, mas eu acho que não bate, porque por mais que não fosse o auge, é Soares. É qualidade. É igual trazer um Messi. Não. Mas assim, o Soares... eu não duvido que traga... que o Corinthians consiga trazer mais caras, o Pogba, o próprio... Se os caras falar que vão pagar, os caras vêm na promessa, vocês vão receber outros 500, né? A gente sabe que tudo muda no final. Futebol São Paulo contratou o Daniel Alves, que um patrocinador ia pagar, chegou no meio do caminho, o patrocinador não pagou. A carreira de um Pogba e um Luis Soares não se compara. O Soares, só que o nome compara. Só que o Memphis com o nome do Luis Soares não compara, porque o Luis Soares é... Não, mas eu digo, tipo, nível trazer lá de fora. Não, pelo momento aqui, que tu trouxe, pelo momento, beleza, porque o Memphis não estava em fim de carreira, por exemplo. Né? Mas assim, ele saiu do Atlético de Madrid. Você falou de trazer ele não saiu do Atlético, ele estava sem contrato. Não, mas ele estava no Atlético de Madrid e veio pra cá, ele podia ir pra quem? Daniel Alves, que você vai trazer o Daniel Alves. É diferente de trazer um Daniel Alves, que no Brasil não tem o mesmo peso que trazer um Sérgio Ramos. Então, o patrocinador, ou vou pagar. E mesmo se o patrocinador não pagar... Mas o Daniel Alves lá fora, ele tem muito nome também. Não, mas se você for falar em nível Brasil e trazer um Daniel Alves e trazer um Sérgio Ramos, para quem vai vender mais camisa aqui no Brasil? Ramos. Porque quem vende mais camisa? Quem traz mais mídia? Porque o que conta hoje também, muito é a mídia. Não, mas na época o Daniel Alves se movimentou bem. Não, movimentou ele era, legal. Ele era fodão na época. Ele era fodão na época. Eu não acho que se iguala com o Sérgio Ramos, os dois. Os dois vão perder para o Soares, porque atacante vende mais. Sim. É que hoje, se tu pegar uma seleção mundial, que a gente já fez aqui, eu boto o Sérgio Ramos como meu zagueiro, junto com o Maldini. História, né? Só que o Daniel Alves, por exemplo, não entra. Mas ele só não entra porque tem um Roberto, tem um Cafu. Porque senão ele era o segundo melhor lateral da história. Se não tem o Cafu, ele é o Daniel Alves. É isso aí. Se tu não coloca o Cafu, tu coloca o Daniel Alves. E daí, assim, é meio que unanimidade. Se tu não coloca o Cafu, tu coloca o Daniel Alves. Agora, na zaga, o Sérgio Ramos já não é uma unanimidade. Ele entra porque assim, ó, falou, é Sérgio Ramos e Maldini. Mas daí você vai para um Van Dijk? Não. Tu vai para um Cannavaro, mas tu não vai para um Van Dijk. Não, eu prefiro Van Dijk que Cannavaro. Aí tu vai para um Lugano, que a gente sempre se Não, mas assim, mas eu acho que Sérgio Ramos ruim. É ruim! O Lugano é bom! Mas é que o zagueiro tu tem um leque um pouco maior, eu acho, de opções assim, onde tu vai levar do que a lateral, até porque a lateral ela já é escassa a vida toda. Então a zaga tu tem um leque um pouco maior, não? Lógico, o Sérgio Ramos eu acho que ele vai em muitas listas de se colocar dois ali, mas tu abre um leque gigante, que tem um Puyol. E ele só... não, Puyol também... Não. Ele só não é... Sabe por que o Sérgio Ramos não é unanimidade hoje? Não se conversa. Porque o Sérgio Ramos não fez a mesma coisa que o Toni Kroos. Ele não parou no auge. Parou no auge. Quando eles ficam insistindo em querendo jogar, queima um pouco do que eles foram. Sim, lógico que sim, porque não vai decaindo. Não devia, porque não pode apagar o que não vê uma entrevista esse dia do Marcos pro Cássio? O Marcos fez um grupo.
cara, às vezes tem que pensar na tua carreira. Se tu vê que mais não sei o quê, às vezes o cara já não chega numa bola. Às vezes é melhor o cara parar do que o cara aí ficar prolongando. Ela falou, eu sei porque eu fiz isso, né? E agora, um caso agora recente. O Marcelo fez a cagada na carreira dele. Campeão da Libertadores, vai lá, joga o Mundial, galera, parei. Obrigado. Para como campeão da Libertadores. Aí ele esticou, se queimou nessa treta aí, e esse é um dos caras que vai incomodar na janela de transferência. Quem que vai abraçar essa bomba aí? Exatamente, mas já teve boatos. E aí quem que vai abraçar essa bomba aí? Vai ser o 10 de vocês, pô, no lugar do você. Qualidade por qualidade, não vai jogar o jogo inteiro, é um cara que tem um tapa diferente, pá, beleza. Antes o Marcelo de 10 do que o Luciano. Beleza. Não, eu também acho. Tá? Eu acho que cria muito mais. Só que daí o vestiário. Quem que vai abraçar essa bomba aí? Eu prefiro não arriscar daí. E alguém vai abraçar. Vamos falar um pouquinho de Nations aí que teve agora pra gente encerrar. O papai fechou, né? Marcou um gol de voleio. Fez 2 gols, né? Que golaço, Golaço de pênalti. Será que chega aos 1000 gols? 1000 gols. Ele falou assim que já não é mais não é meta dele. Não é meta dele. Maradona, cheirada. Ele vai tentar enquanto as pernas dele, se ele falar, não, eu consigo ir jogando, não, agora eu vou parar, independente se eu tenho 1000 gols ou não tenho 1000 gols, eu vou parar. Entendeu? Enquanto ele conseguir aguentar... 38? 39. Ele faz 40 em fevereiro. Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho Mas que... ele ainda tá jogando. Eu acho que ele joga pelo menos mais uns 3 anos. Eu acho que 3 não. Eu acho que ele encerra... Ele tá muito bem fisicamente, cara. Ele encerra, pra mim, a carreira dele na Copa de 2026. E ele será que joga? Ele tá muito bem fisicamente. Pode ser que daqui a pouco ele não seja titular de Portugal, mas ele é um reservinha, entra no segundo tempo num jogo, ele consegue levar aí mais um tempo. E jogando lá na Arábia, eu acho que lá ele joga mais uns 3 anos. E lembrando que lá no City não era pra ter o Haaland, né? Era pra ele Quase que ele foi. Era pra ele estar lá. E olha só a cagada que ele fez na carreira dele. Se ele fez 100 gols no Arabão, ele já tinha 200 só. No Manchester City, porque quando ele foi, ele ainda tava muito... Pô, ele carregou o Manchester United. Então, assim... Só que era muita trairagem, né? Não, eu não sei. É trairagem. Sim, é trairagem. Porra, ele fez história lá. Mas vamos pensar na carreira. É igual o Arrasca sair do Flamengo e daqui a pouco voltar pro Fluminense. Não, eu concordo, só que assim, o Arrasca, ele saiu do Manchester United, tinha se passado mais de 12 anos, mas 13, não dá, 14 cara, anos. mas não dá. Foi o time que... Ele começou lá no Sport. Mas ele começou lá nada. O Manchester foi o formador dele. Daí tu sair do Manchester e voltar pro City é trairagem. Eu também, eu acho que ele fez certo em não voltar. Mas pensar que era pra ele estar lá, né? Não, e pra quem gosta dele, dos números, dos recordes, ia ser legal. Mas ele fez certo, não dá pra tu voltar pro City. Não dá pra tu julgar o que ele fez. Não dá. Não dá. E os caras oferecendo aquela grana ainda. Como é que tá o Uruguai? Tava 1-0 pra Colômbia. Não lembro qual 1-1 agora. Eu acho que foi essa minha aposta. Fez uma apostinha? 1-1. Porra, lógico que eu ganhei 50 pila na cabeça. Gol do Quinteiro. Esse Quinteiro tá o demônio, né? Vou ver aqui. Quinteiro e gol contra o do Sanches contra. O São Paulo foi oferecido o maluquinho baixinho que apavorou o Corinthians. Aí eu arriscava. Quem? Um baixinho que apavorou o Corinthians lá. Mas e qual? Da Sul. Pô, falta só bater os escanteios. Uruguai. Foi o Corinthians que ele apavorou? Ou foi o Flamengo? Foi o Corinthians, o do Racing? O que jogou no Santos. O Quinteiro? Não. Foi o outro, então. O do Penharol, que apavorou o Flamengo lá. O baixinho? Joga bola pra caralho também. Não, ele jogou no Santos, não deu nada. No Santos não deu nada. O do Penharol. E disse que ele quer voltar. Ele falou que ele quer voltar pro Brasil para meio que tentar mudar o negócio aqui. Ele é chato. Eu apostaria, só que ele é do mexicano lá. O passe dele é do México. Ele tá só emprestado. E os mexicanos lá tem grana também. Pra tu tirar os caras de lá, tem que vir. Os caras mexicanos, eles têm grana. Lá não é assim, pra tirar os bonecos deles lá. Mas aí eu arriscaria. É o Enzo, o Léo Fernandes. Léo Fernandes. O bicho fez uma fumaceira naquele jogo. Nos o dois Quinteiro jogos também. Nos 2 jogos do Flamengo e contra o Botafogo ele foi o único que jogou. Sim, o bicho buscou muito e eu arriscaria esse maluco aí de 10.
É isso aí, rapaziada. Falamos bem aí. Hoje tem a luta do Mike Tyson, que nós vamos ver daqui a pouco. Tem o Whindersson Nunes também, né? Que hora começa, será? Começa às 10 agora, já começou a transmissão já. Meu Deus do céu. Ver o Whindersson apanhar? Não sei. Eu tô louco pra ver a do Mike Tyson mesmo. Será? Mike Tyson já deu um tapaço na orelha do cara? O Jake Paul. Quem que tu acha? Cara, fazendo nossas apostas nessas lutas, igual na época do Popó, eu sempre aposto no profissional. Sempre aposto no profissional, porque Mike Tyson é Mike Tyson. Com a ressalva do quê? Idade. A idade influencia em velocidade, explosão. A experiência, né? Só que o profissional é o profissional, né? Então eu aposto no Mike Tyson, mas eu fico com aquele pezinho. Mas essa aqui. Aqui. Só que se fosse MMA, um UFC da vida, aí eu até apostava no gurizão. Vai lutar agora, Whindersson Nunes? Até apostava no gurizão. Só que como o boxe, você dá ali uma e o juiz dá uma segurada, tu dá tempo de respirar, então tu levando uma, tu consegue virar. Tá. Agora no UFC, se tu leva uma vendada... Não sei se vai começar agora ou tá acontecendo. Já começou. Não, vai começar agora a luta do Whindersson Nunes. Se já tivesse acontecido, já tinha uns memes. Não, tá ao vivo na Netflix. Valeu, galera. Hoje o troféu Ratier a gente não vai ter. Porque não teve rateado. Não, nós somos sérios, nós somos... Cara, nós somos a rádio adulta. Não, hoje a gente foi adulto. A próxima é resenha. Não dá pra ficar sendo muito adulto, é porque a gente não teve convidado e a gente tava assim com um momento mais tático. A gente não anda conversando muito. Não, pra não dizer que a gente só fala abobrinha, que a gente fala sério, que a gente entende alguma coisa. Quando a gente estiver lá no Globo Esporte... Você que não quis patrocinar também não vai ser citado. A gente vai abraçar só quem abraçou no começo. Lembro. Valeu, galera. Sigam a gente nas redes sociais. Ativa o sininho. Curte lá. Logo a gente vai começar a lançar vídeo. A gente está com um planinho no nosso marketing. Novos patrocinadores. Nós vamos conversar com o marketing aí que faz o marketing do Fritz. Vamos ver quanto que ela está cobrando. O pessoal trabalha de graça e não quer trabalhar. A escala 6 por 1. Falando isso, o que você acha da escala 6 por 1? Eu acho que a única escala 6 por 1 respeitável é aquele 6-1 do Corinthians, reserva dos Corinthians, em cima do São Paulo. Eu sou o 6-1 do Flamengo em cima do Vasco. Esse é o único 6-1 que eu respeito. Eu sou contra, tá? Tem que trabalhar, bando preguiçoso. Qual que é a tua escala, Rob? A minha escala é 7-0 ultimamente. Achei que ele ia falar 7x7 também, igual o deputado lá. Não, a minha escala é 7x7. Você ia trabalhar 7 de folga, meu filho? Só que, não, eu tenho folgado, não posso reclamar.